Prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas, mais uma vez é um prazer falar com todos e todas. Chegamos então à nossa 10ª aula remota. Estamos caminhando para o final, né? Muito bem, espero que vocês tenham assistido lá a nossa revisão, visto a nossa aula anterior, para a gente poder voltar a esse núcleo que eu disse que é o núcleo do semestre, que diz respeito ao que nós vamos entender como produção de leitura, uma visão mais abrangente do que seria aquela leitura que a gente acostumou a conceituar na escola básica, ou mesmo no nosso contexto mais imediato de conhecimento do termo, né? A ideia que eu quero trazer para vocês aqui é de que não se lê de maneira simplória, sobretudo no contexto acadêmico. A gente não lê para acabar e terminar o texto e guardar ele, embora a tentação seja grande. Eu conheço. Pegar o texto assim e dar uma narrada de jogo no rádio, né? Tipo, rola a bola para depois vai dominar, você vai passar a bola aí, termina de ler e guarda, né? Mas não é bem esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é ficar bem informado academicamente, depois se tornar um excelente profissional. E isso não se faz sem um conhecimento de leitura, tá bom? Eu quero discutir com vocês nessa aula essa abrangência do conceito de leitura começar a partir da visão do Paulo Freire, de um livreto que não tem 50 páginas, que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma Classroom. O livro se chama A Importância do Ato de Ler. Olha, tanto que já é sintético, né, o título, A Importância do Ato de Ler. Para quem não sabe, o Paulo Freire não escreveu, na verdade, esse livro, né? Eles pegaram uma palestra que ele fez, fechando um congresso, e essa palestra era sobre leitura, e ele falava de um projeto que ele realizava há muitos anos, e principalmente o que ele realizou em São Tomé e Príncipe, um trabalho com alfabetização de adultos, ensinando as pessoas a ler e a escrever já depois de adultas, como se fosse aquela educação de jovens e adultos. Aliás, o Paulo Freire é um ícone mundial dessa discussão. Ele fala muito sobre um termo que a gente, na área da linguagem, a gente chama de letramento, né? Vocês que são do direito, da história, talvez tenham ouvido menos. O pessoal de letras vai ouvir mais isso, talvez, mas eu espero que não. Eu espero que todos vocês possam ouvir bastante no decorrer do curso sobre letramento, que é uma abordagem crítica da visão de leitura, de como é que a gente aprende a ler e escrever criticamente, né? Letramento, grosso modo, seria isso. Como é que eu faço daquilo que eu leio o resultado crítico para a minha vida prática, imediata e global. O Paulo Freire escreveu A Importância do Ato de Ler, e o Paulo Freire ele é um estudioso do materialismo histórico dialético. Qual que é a visão, a premissa básica dessa visão? Assim, nós desenvolvemos do externo para o interno e do interno para o externo. Então a dialética, do ponto de vista do materialismo histórico dialético, é assim: eu estou contextualizado, apreendo aquele contexto, aproprio daquele contexto e ressignifico ele, contribuo com ele a partir da minha subjetividade e devolvo para esse mesmo contexto, para a continuidade desse contexto, aquilo que eu pessoalmente me apropriei. Por isso as pessoas não são máquinas, não são robôs, não são garrafinhas da Coca, né? Elas participam dos mesmos contextos sociais, às vezes até repetem os mesmos atos e gestos sociais, ritos sociais, mas na hora da ressignificação, elas têm a subjetividade, têm a personalidade, têm a identidade, têm o eu daquela pessoa ali, que muda o resultado dessa leitura de mundo, que o Paulo Freire chama. É lindo a frase que ele diz assim: a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. É bonito, né? Eu vou traduzir. A leitura do mundo preceder é vir antes. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, quer dizer que eu, muito antes de ler a palavra, eu já sou um leitor. Eu já leio o mundo que está, digamos, como base para a existência de uma palavra dizer sobre ele. E as palavras dizem sobre o mundo, né? Elas não dizem sobre o vazio, sobre o nonsense. Elas dizem sobre o mundo. Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí, a posterior leitura desta, ou seja, quando eu leio a palavra, ela não pode prescindir, ou seja, ela não pode ficar sem a leitura aquele que é o mundo.
Então, toda vez que eu leio a realidade, ela está ligada à linguagem. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Eu falo de um mundo que é significado a partir da linguagem. Se não é a linguagem, esse mundo seria um repleto vazio de sentido. Ele seria apenas uma existência material. Mas não. Tudo que existe no mundo é matéria conceitual, é matéria de linguagem, é matéria discursiva. O mundo existe a partir do sentido discursivizado sobre ele. Só que não é nós que damos esse contexto, não é nós que damos esse sentido. É o contexto social que se forma para nos formar e nós continuarmos na contribuição dessa formação. Então é sempre dialético, do externo para o interno, do interno para o externo. Vamos pegar um exemplo bem claro? Uma redação que você vai fazer. Você vai produzir uma redação, eu te peço para fazer um texto agora sobre qualquer tema. Te dou 45 minutos para fazer esse texto. Você vai escrever o que vem na sua cabeça, você não tem tempo de pesquisar. Obviamente, é uma subjetividade ensaística, né? É um ensaio que você faz ali e entrega isso. O resultado pode ser muito bom, pode ser avassalador e tal, mas se eu te der uma semana para buscar no contexto social daquele tema uma pesquisa, para você se aprofundar, anotar coisas, buscar dados, pegar informações, e eu de novo te der a oportunidade para escrever o mesmo texto sobre o mesmo tema agora, depois dessa pesquisa, eu tenho absoluta certeza que o resultado é outro. Por quê? Do externo para o interno você ganhou com substância, você ganhou conteúdo, ganhou matéria para filtrar, edificar, ressignificar, pensar, refletir e aí colocar suas ideias linkadas àquilo que você pesquisou. Então você tem uma devolução para o social desse individual que é seu. Então é do objetivado para o subjetivado, do subjetivado para o objetivado. Então, ler antecede ao conhecimento, por exemplo, das palavras. Uma criança, o Paulo Freire fala sobre isso no livro dele, de como é que ele, desde pequeno, se viu leitor, lembrando para fazer a palestra, ele se viu leitor do lugar onde ele vivia, das árvores, das pessoas da família, dos relacionamentos que ele tinha com tudo que estava em volta dele. Então, tudo aquilo foi compondo uma pessoa leitora. Depois ele mais adolescente, depois ele mais rapaz, depois ele no contexto acadêmico. Como é que o mundo vem antes daquilo que ele lê? Porque também funciona assim, né? Por que uma criança não consegue depreender determinados textos que os adultos conseguem? Ora, falta para elas a bagagem de mundo, certo? Então, a importância do ato de ler vai discutir, a partir da visão do Paulo Freire, como é que a gente é leitor de contexto, como é que a gente é leitor de mundo, como é que a gente é leitor de profundidade e não leitor de superfície. Porque se eu sou um leitor de superfície, eu apenas fico com aquilo que seria o óbvio daquelas perguntas mais ridículas que a gente às vezes viu na escola básica. Você está lendo um texto e a pergunta é: quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial? Aí você vai lá no texto assim: a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre tanto e tanto. Sabe, aquilo, você não precisa ler, na verdade, para encontrar essa resposta. Então, quem foi que fez aquilo? Aí está lá, quem fez aquilo foi Beltrano. Qual a cor do cavalo branco do príncipe? Aí você já tem a resposta na pergunta, né? Então, eu lembro até de umas metodologias que os professores adotavam, que era assim: você vai ler um texto e você vai puxar as perguntas, que você vai fazer as perguntas para você mesmo responder daquele texto. Aí a gente já ia procurando a resposta primeiro, para depois fazer a pergunta, né? Que ficava muito mais fácil. Aí tudo que você encontrava era tudo na superfície do texto ali. Não tinha nada de aprofundamento, de visão crítica, de visão mais essencial daquele tema. Não tinha uma abordagem sociológica, filosófica, antropológica, política, ideológica. Não tinha nada disso, né? Nem ciência, nem nada. Era tudo óbvio. A gente fazia, entregava e ainda ganhava nota boa ainda, né? Que beleza, hein? Isso vai nos moldando pessoas relapsas, que não gostam de ler, que acham que estudar é fazer tarefa, que desde o livro, né, lição de casa, tarefa de casa, é terrível isso, né? Então Paulo Freire nos mostra
a partir da visão marxista, que ler é desenvolvimento, ler é visão de mundo para nos impregnar de mundo e devolver para esse mundo nosso filtro do que é essa visão que nós depreendemos. Então, todas as vezes que eu pego um texto, eu leio o texto a partir da conexão que existe entre a realidade e o mundo e aquele texto. Desculpa, virou bagunça, né? Voltando, é assim, toda vez que eu pego um texto fazendo a ligação entre o que aquela linguagem que está no texto quer dizer sobre o mundo, ficou mais fácil assim, né? E sobre o que aquele mundo diz para aquela linguagem. E aí cada autor tem um jeito de escrever, um vocabulário mais elaborado ou menos elaborado, um repertório mais difícil de ser entendido, que você vai buscar no dicionário, vai buscar na enciclopédia, para poder conseguir entender as palavras que ele está usando, cada autor e cada autora. No caso do Paulo Freire, ele não usa um vocabulário difícil, é um vocabulário simplesinho. Esse livro, ele é pequenininho, ele não tem 50 páginas, e vocês não vão precisar, digamos, lê-lo todo também agora, nesse momento. Eu quero que vocês enfoquem mais na importância do ato de ler, que é o primeiro texto que abre ele aqui, para vocês ficarem com esse sentido de que leitura é leitura de mundo associada à linguagem, e linguagem se associa diretamente aos conceitos mundanos. Tem um pensador russo chamado Mikhail Bakhtin, que diz algo muito legal, que é assim: a palavra que me vem do outro. O sentido que vem do outro. Só depois essa palavra é minha e só depois esse sentido também é meu. Então mostra muito bem o quanto nós somos impregnados pelo outro. A ideia que eu formo, a mentalidade que eu formo, ela é antes a mentalidade social. O que é consciência, na verdade? Consciência, na verdade, é a capacidade que eu tenho de arrazoar sobre aquilo que socialmente está constituído e onde eu faço parte, do que eu faço parte. Aí eu ganho consciência, ciência de, não é uma ciência vazia de mim mesmo, é uma ciência de algo que está instituído. Então é consciência. Se você pega dois meninos aí, de uma mesma idade, para falar sobre temas similares, e eles vivem realidades diferentes, eles vão falar sobre esse mesmo tema a partir da realidade que eles têm. Se é violência, se é prática esportiva, se é lazer, se é a qualidade da escola, se é educação. Cada pessoa vai puxar aí a visão que ela, a consciência que ela tem do contexto. Vamos imaginar o pessoal aí de Iporá, Amorinópolis, Israelândia, falando sobre engarrafamento de trânsito, né? Vamos pegar aí os motoristas que nós temos aí, falando sobre engarrafamento de trânsito. Que visão, que consciência eles têm disso? É uma visão até engraçada de escutar, eu fico até curioso. Já se você pegar alguém que vive ali na cidade de São Paulo, para ele falar sobre engarrafamento de trânsito, você vai pegar uma pessoa da mesma idade, com a mesma formação acadêmica às vezes, mas que na hora que ele fala sobre consciência de trânsito, consciência de engarrafamento de trânsito, ele vai dar uma aula interminável do que é isso, porque ele tem todos os dias o exemplar claro de que engarrafamento de trânsito é um negócio brutal para a vida da pessoa, que acarreta nela uma destruição do dia a dia dela, dependendo de quantas vezes ela pega na semana, então arrebenta com a vida dela, né? E o pessoal lá de São Paulo está acostumado com isso, já acostumou. Quem mora em Amorinópolis, quem mora em Israelândia, em Iporá, provavelmente não pega engarrafamento nessa redondeza por aí, né? Então é isso. Esse é o nosso primeiro vídeo, daqui a pouco tem a continuidade.